E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Agora nós vamos ter aquela revisão tão aguardada, muito rápida, tá? Sobre o que nós estudamos até agora em relação à literatura, desde o trovadorismo até o romantismo. Vocês vão ter um link que vão receber na aula para fazer uma atividade, um tipo de simulado com as perguntas para você poder treinar. E aí sim, perguntas misturadas, o que vai dificultar um pouquinho e aproximar mais do que você vai encontrar numa primeira fase. Então vamos começar aqui a nossa revisão. Seguinte, gente, bem rapidamente, a gente tem aqui na nossa folhinha um pouquinho do trovadorismo, né? A gente fala a parte inicial do trovadorismo, eu espero que você leia o texto e também possa rever os materiais que estão mais completos, tá bom? Mas veja aí, ó, primeiro movimento dentro das escolas literárias, porque a gente está falando lá do século XI, Idade Média e tal, então temos aquelas questões envolvidas lá com as cantigas, lembra? Você tem os dois tipos ali, né, os dois grupos, a lírica e a satírica, e aí nós temos então a cantiga de amor e a de amigo, a de escárnio e maldizer, tá bom? Vamos aí depois para o humanismo. Hoje vai ser bem corrido, tá? A gente vai olhar isso mais detidamente, com calma, na nossa aula ao vivo, tá bom? Veja lá, o humanismo, então, obviamente, o centro vai ser o homem, né? A questão do antropocentrismo, a humanidade é que está valendo. Fernão Lopes ali é que é o protagonista, né? Que dá aí o início com as suas obras historiográficas. Como você está vendo aí, uma pessoa muito importante desse momento é Gil Vicente, quando se fala principalmente da questão do teatro. Beleza? Classicismo. Olha só, está dizendo aí que o racionalismo impera nesse período. E aí gerou muitas reflexões na sociedade. Temos aí alguns nomes, né, algumas questões que a gente não vai comentar aqui nesse momento, você vai depois dar uma olhadinha. Mas o que é importante é você lembrar que nós estamos falando de um momento em que Luiz de Camões está inserido. Tá? Então lembra disso aí. Tem também, como você pode ler lá, ó, a medida velha, que era aquela medida medieval, que foi substituída pela medida nova, que são esses versos decassílabos. Tá? Então é importante você saber disso daí. Deixa eu ver o que mais que é importante lembrar aqui, rapidinho. Já falamos do Luiz de Camões. Beleza. Quinhentismo é a primeira literatura aí que a gente fala do nosso momento histórico brasileiro, por volta lá dos anos 1500. Porém, apesar de ser aqui no Brasil, na época das grandes navegações, não é uma obra de autoria brasileira e nem feito para brasileiros. Não são textos feitos para os brasileiros. É para falar lá para a corte o que foi encontrado aqui, e também tem a literatura catequética, que era para catequizar os índios, tá bom? Então nós temos que lembrar de Pero Vaz de Caminha, Pero Lopes, também o José de Anchieta, tá bom? O barroco, a gente tem aquele dualismo muito forte entre o bom e o mal, perdão e pecado, essas questões todas. A gente tem aqui uma situação de aproveitar a vida de uma maneira que a pessoa sentia um peso nas costas, porque era um aproveitar no sentido de faça tudo o que você tem que fazer para se livrar da sua carnalidade. Aproveite o seu dia para ser uma pessoa melhor, e aquele peso todo da religiosidade, tá? Então veja aí, ó, que nesse momento a gente tem aquelas ideias, né, filosóficas e características, por exemplo, do cultismo e do conceptismo. A gente tem também lá o quevedismo e o gongorismo. Vai olhar depois com mais calma, tá? Nomes importantes para você lembrar: Gregório de Matos, que é o Boca do Inferno, e o Padre Antônio Vieira, tá bom? Arcadismo, a gente lembra que tem aquela ideia de bucolismo, pastoralismo, de uma vivência na natureza com harmonia, a simplicidade, a fuga da cidade, tá? São as características básicas. Temos aí alguns nomes importantes: Cláudio Manuel da Costa, que foi o primeiro Arcade brasileiro, e Tomás Antônio Gonzaga, que escreveu o famoso Marília de Dirceu, tá bom? Romantismo, a gente tem aquelas ideias de sentimentalismo exagerado, a gente tem a idealização da mulher, nacionalismo, a evasão ou a fuga até por meio da morte ou do suicídio. Então são algumas características aí, tá? O egocentrismo e tudo mais. Temos três gerações, tanto em Portugal quanto no Brasil. Então você tem alguns nomes aí da primeira geração portuguesa: Almeida Garré, Alexandre Herculano. Na segunda geração, Camilo Castelo Branco. E na terceira, João de Deus e Júlio Diniz. Quando se fala do nosso romantismo brasileiro,
nós não podemos esquecer que ele começa com Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães. São 3 gerações também, dê uma olhadinha aí. A primeira, Gonçalves Dias, texto conhecidíssimo dele, Canção do Exílio, o poema, né? Segunda geração é ultrarromântica, tem Álvares de Azevedo, com A Lira dos 20 Anos e A Noite na Taverna. E também terceira geração, que é chamada de condoreira ou condoreirismo, Castro Alves, O Navio Negreiro, tá? Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar, veja os nomes que aparecem aí. E para você saber também, aqui nós temos nesse momento Machado de Assis já aparecendo com 2 textos desse momento aqui do romantismo no Brasil, tá? A Mão e a Luva e Helena. Então essa atividade aqui, esse texto é bem resumidinho, lógico, para você ter aquele panorama, aquela visão geral. Você vai receber depois o link para fazer a atividade online e na hora você já vai receber a correção também, tá certo? Estude esse material, estude os demais materiais e eu sei que isso vai te ajudar a trazer de novo à memória tudo que você já estudou, tá joia? Boa atividade, bom simulado, bons estudos para vocês.